Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar direto num verdadeiro thriller jurídico de alto risco, o famoso caso ANCB. Nosso objetivo aqui é aprender exatamente como desarmar cada obstáculo da banca e garantir aquela nota máxima na hora de redigir um parecer para procurador do Estado. Vamos nessa? Imagina só assumir o papel da pessoa que lidera uma investigação de ponta. Acaba de cair nas suas mãos um dossiê brilhante, estruturado quase como uma história em quadrinhos, mas que está lotado de armadilhas constitucionais super complexas. E a missão é justamente desarmar cada uma delas para montar um parecer jurídico impecável. O briefing inicial é o seguinte: uma instituição chamada Associação Nacional dos Cidadãos Brasileiros, a ANCB, está contestando uma lei estadual lá no STF. O grande problema: essa lei impôs sigilo absoluto em processos administrativos sancionadores dentro de uma agência reguladora de águas. E a nossa missão central é bem clara: o governador precisa de uma análise especializada e imediata da Procuradoria-Geral do Estado para decidir os rumos desse caso. Para resolver isso, a gente vai pular as introduções longas e focar direto nos 3 enigmas explosivos plantados pela banca: a legitimidade ativa, a inconstitucionalidade do sigilo e as regras de autocomposição. Partindo logo para a primeira armadilha, o controle da legitimidade ativa. A gente precisa verificar 3 travas essenciais. Lá no artigo 103, inciso 9 da Constituição, a entidade associativa de âmbito nacional aparece como um legitimado especial para o controle concentrado. Só que o STF já consolidou a orientação de que, para essa legitimidade realmente existir na prática, a gente precisa abrir 3 bloqueios específicos. A mecânica funciona literalmente como uma corrente com 3 cadeados interligados. Dá só uma olhada. A gente tem a homogeneidade, que é a coesão de interesses entre os membros, o caráter nacional, que exige uma presença territorial mínima, e a pertinência temática, que é aquele vínculo lógico entre a norma contestada e a finalidade da entidade. Se apenas um desses cadeados ficar fechado, a entidade já é considerada completamente ilegítima. Eles são estritamente cumulativos. E olha, o número mais crítico para você gravar e sobreviver a esse primeiro campo minado é o 9. 9 representa a quantidade mínima de unidades da federação que a gente precisa para comprovar o verdadeiro caráter nacional de uma associação, uma regra que vem lá da analogia com os critérios dos partidos políticos. É aqui que a banca tenta pegar a gente com a verdadeira armadilha matemática. A jurisprudência fixada na ADI 4.230 exige presença em pelo menos 1/3 da federação. Bom, 1/3 de 27 unidades dá 9 estados, ou 8 estados mais o Distrito Federal. A pegadinha no nosso caso é que a ANCB atua em 7 estados mais o DF, o que dá 8 unidades no total. Parece que a banca quis testar a matemática básica, né? Porque 8 definitivamente não é 1/3 de 27. Ficou abaixo do mínimo exigido, tornando a entidade totalmente ilegítima. Aquele termo nacional no nome é pura isca para quem lê com pressa. Para piorar a situação e adicionar um segundo golpe, a gente bate de frente com o paradoxo da homogeneidade. Pensa bem, uma associação chamada Cidadãos Brasileiros soa super bem, soa como ápice da representatividade democrática. Mas, na real, ela acaba juntando múltiplas classes, categorias e profissões genéricas. Isso cria uma heterogeneidade extrema. O STF exige uma representação de categoria uniforme e bem específica, ou seja, a entidade falha duplamente. Não tem a presença territorial mínima e não tem coesão de interesses. Com a primeira bomba desarmada, vamos direto para a armadilha 2, dissecando a ilusão do falso sigilo. Aqui a gente precisa contrastar a regra democrática fundamental com as suas exceções bem restritas. Num Estado democrático de direito, a regra é clara: publicidade e máxima transparência dos atos estatais, conforme o artigo 37 da Constituição. A exceção é o sigilo estrito. Ele só tem amparo constitucional baseado no artigo 5º, quando a segurança do Estado ou da sociedade for absolutamente imprescindível ou para proteger a intimidade e a vida privada das pessoas. Visualmente falando, não dá para deixar uma simples lei estadual virar essa lógica de cabeça para baixo. O mandato de sigilo genérico numa agência de águas tenta transformar o livro aberto e acessível da transparência pública num cofre inconstitucional fechado a 7 chaves. A administração pública tem a obrigação de dar máxima transparência, e a exceção tem que ser sempre taxativa. E o golpe final nessa armadilha vem do precedente implacável do STF, a ADI 5371. Essa decisão dita estritamente que os processos administrativos sancionadores de agências reguladoras têm que obedecer à publicidade durante toda a sua tramitação. A mera existência de uma lei autorizando o sigilo passa uma falsa sensação de validade. Mas quem tenta restringir o direito à informação carrega um peso argumentativo gigantesco nas costas. Por isso, essa lei estadual de sigilo genérico é materialmente inconstitucional. Entrando agora na terceira e última armadilha.
navegando pelos limites sutis da autocomposição. Sabe qual é o erro mais comum aqui? É a intuição de quem lida com o processo objetivo de simplesmente dizer acordos nunca são permitidos. Se você cravar um não absoluto, vai zerar a questão. A jurisprudência admite, sim, a autocomposição, mas a gente tem que ser cirúrgico e listar com precisão o que é permitido. Coisas como convenções processuais, aperfeiçoamento legislativo, regimes de transição e soluções que dependem de algum conhecimento científico ou técnico. Esse semáforo ilustra perfeitamente a armadilha. O verde ali significa que é lícito negociar aqueles aspectos periféricos e técnicos que acabamos de mencionar. Agora, no vermelho mora o núcleo duro. A proibição absoluta. É totalmente vedado fazer acordo sobre a própria constitucionalidade da lei em si. Como no nosso caso a disputa recai exatamente sobre a validade constitucional do sigilo, a conciliação vira totalmente inviável. A resposta para a banca tem que ser sempre dupla. Cabe acordo em tese, mas definitivamente não neste caso concreto. Chegamos à fase final. Com as bombas desarmadas, é hora de montar o projeto perfeito. Olhando para trás nesse nosso campo de batalha, dá para ver bem o tamanho do desafio. Nós sobrevivemos à ilusão matemática de que 8 seria 1/3. Escapamos daquela falsa representação cidadã, onde o nome bonito tentou esconder a falta de homogeneidade. Derrubamos a validade de uma lei de sigilo genérica e inconstitucional. E para fechar, evitamos a armadilha do não absoluto para a possibilidade de acordos. Tire uma verdadeira foto mental deste arsenal de memorização para levá-la para suas próximas provas. Lembra do número 9 para fixar o caráter nacional. Lembra que a pertinência temática tem regras estritas para os legitimados especiais. E, claro, a abordagem de resposta dupla sobre acordos, admitindo inconvenções procedimentais, mas dizendo um sonoro não para qualquer acordo sobre a validade da norma. Com tudo isso, a gente estrutura o autêntico parecer nota 10. Ele começa com uma ementa recheada com as palavras-chave exatas. O relatório pode ser registrado como dispensado, jogando todo o nosso esforço direto na fundamentação jurídica. E essa fundamentação se baseia naqueles 3 pilares: a ilegitimidade pela ausência dos requisitos, a inconstitucionalidade pela violação da publicidade e a autocomposição que é viável em tese, mas inviável no caso. Tudo deságua numa conclusão impecável, opinando pela extinção do processo sem resolução de mérito devido à ilegitimidade inicial. Caso encerrado. E aí, com todas essas ferramentas analíticas devidamente estruturadas, como vai ser a sua estratégia para contornar as ilusões sutis que a banca examinadora vai lançar no seu próximo desafio? Ter essa clareza e precisão técnica no manuseio da jurisprudência faz literalmente toda a diferença. Fica aí essa reflexão para você continuar afiando o seu conhecimento. A gente se vê na próxima exploração minuciosa. Até lá!